Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você está aí. Vamos para mais um Top 5? Não se esqueça de se inscrever, dar o seu like. Vamos bater a meta aí de 200 seguidores, vamos? Hoje eu quero falar de top 5 coisas que eu queria muito ter, mas hoje já não existe mais. Quem nunca, né? Se você foi uma criança nos anos 80, nos anos 2000, nos anos 90, nossa, pulei tudo, né? Enfim, 80, 90, 2000, né? Eu sou de geração dos anos 80, então eu acompanhei toda essa evolução da tecnologia, das coisas, mas talvez, né, assim como a grande maioria, não tive muito acesso a muitas coisas. Tive uma infância muito feliz, não passei dificuldade, mas a gente, como é criança, quem nunca, né? Ficou olhando aquelas coisas assim, ficou babando. E vamos lá pro top 5 de coisas que a gente já saíram de uso. Talvez ainda existam, mas se existem, não são mais utilizadas e também perdi interesse, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu sempre quis é o pager. Talvez você tá me olhando e pensando, Sandro, o que é o pager? Vamos lá. Para grosso modo, o pager é o avô do WhatsApp e o pai do SMS. Gente, isso era uma coisa maluca, porque imagina um lugar, uma vivência onde não existe telefone celular, não existe como encontrar as pessoas. A única maneira de você encontrar uma pessoa, você tinha que ligar por um telefone fixo para ela. Porque na rua não tinha, ou talvez às vezes acontecia da gente estar num lugar em que tinha um telefone público e dava para ligar de um telefone fixo para um público. Mas fora isso, não tinha como. E como a gente fazia? Aí teve uma época que surgiu o pager. Eu lembro que no início o pager apenas mandava mensagem dizendo assim: tal número está ligando para você. Aí você pegava uma ficha de telefone, ia num orelhão e ligava para esse número. Depois veio o pager. Gente, eu ficava babando naquele negócio, eu achava incrível. Eu deveria ter o quê? Meus 10, 11 anos? Por aí. Não mais. Enfim, mas o pager basicamente era isso. O único defeito do pager é que assim, você na verdade ligava de um telefone fixo ou de um orelhão para uma central e essa central transformava, eu acho que computadora, não sei como, mas digitalizava a sua mensagem para o pager. E aí a pessoa no meio da rua, onde quer que estivesse, pegava o pager e tava só a mensagem. Tipo assim, marido, venha para casa que estou te esperando. Filho, onde é que você tá? Estou preocupada. A única coisa ruim que hoje eu vejo, né? Porque você tinha que compartilhar informações pessoais com uma telefonista. Parece meio arcaico, né? Mas, gente, isso foi uma revolução tecnológica que vocês não fazem noção do negócio. E a gente que era meio pobrinho, né? A gente queria muito isso, sabe? A gente ficava assim, uau, um pager. Segunda coisa das que eu sempre quis, o Discman. Quem é que lembra do Discman? Quem tem idade como eu, a minha idade, vai lembrar do Discman. Discman foi a evolução do Walkman. Eu tive o Walkman, que é aqueles de fita. Lembra aqueles Walkman do Paraguai, que eram coloridos, verde, amarelo, azul? E aí depois de um tempo veio o Discman, que basicamente era a mesma coisa que o Walkman, só que era com CD. Pessoas me contavam que não era tão prático, porque diz que você não podia correr com o Discman, você, né, diz que riscava tudo e tal. Mas, gente, aquilo pra mim foi uma evolução. Foi algo tão assim que eu fiquei, ai, como eu queria, mas era caro. Gente, o Discman era muito caro. Não tinha condição de comprar um Discman. Era tipo um iPhone 15, né? Terceira coisa, gente, isso era uma coisa que era impressionante. Não existe mais, porque nem acho que até a televisão tá ficando obsoleta, né? Que é a televisão portátil. Quem lembra desse? O pessoal trazia muito do Paraguai. E era muito comum você ver o pessoal em festas, em eventos, em futebol, com uma televisão. E sim, funcionava. Levantava a anteninha e botava lá para sintonizar na TV. Então, o pessoal ia pro parque, por exemplo, e como nós não tínhamos contato com a internet, com nada, a nossa única diversão era a televisão. Aí o que acontecia? Tinha um filme lá da sessão da tarde no canal 12 e que a gente não queria perder. Vamos pro parque? Vamos pro parque. Leva a televisãozinha portátil e lá a gente assiste a televisão. Se tô bem lembrado, não era uma televisão a cores, ela era preto e branco, mas
aquilo era um luxo que você não faz ideia. E ó, as duas últimas coisas aqui, das 5 coisas que eu sempre quis, mas nunca pude, nos anos 90 para 2000, isso aqui virou moda. Não consegui achar o azul bebê, que era a maioria das pessoas. Descobri que o nome disso aqui era casaco peruano. E, gente, olha como os anos 2000, os 90 eram loucos, porque era um casaco peruano, pelo menos dizia, com a estampa de um índio americano. Não é um índio peruano, não tem uma lhama aqui. Mas isso foi febre. E era um pouco caro também. Mas eu sempre queria um. Eu ficava assim, nossa, eu quero tanto um blusão peruano. Na verdade, a gente falava assim que era blusão de índio, né? O blusão do indião. Tinha várias cores e tal. E eu não tinha. Eu ficava assim, né, querendo muito. E agora, do fundo dos anos 80, minha época de escola, quando eu tava na quinta, sexta, sétima série, o Lecheval. Cara, o Lecheval era o Nike da época. Sério. O Nike, né, eu creio que talvez por causa da, como eu falei, não tinha internet, não tinha tanta influência, essas coisas aqui com a gente. Então, a gente usava muito produto brasileiro. O Lecheval foi uma febre entre a piazada, a meninada, né? E esse tênis bem anos 80, assim, estilizado, cheio de cores. E era um tênis caro, né? Quem usava, a gente falava assim, né? E eu descobri, gente, que Lecheval era uma marca brasileira, por isso que eu falei que a gente usava muita coisa brasileira, era uma marca brasileira que faliu em 96. Então, fez muito sucesso. E eu sempre quis ter. Hoje não existe mais, faliu, né? Então, só fica a saudade, a gente não fica sofrendo por isso, porque agora a gente pode ter um like, a gente pode ter, né, acesso a tantas outras coisas, mas sim, né, comenta aí, quais são as coisas que você ficou esperando, ou que na sua infância você queria muito ter, mas hoje, talvez assim, até tenha, né, mas você não vê mais necessidade, você não vê mais, que, por exemplo, eu sempre quis ter uma bicicleta BMX, né, quando eu era pequeno. Eu fui conseguir ter uma bicicleta quando eu estava adulto já. Mas aí já não tinha mais aquele prazer de ganhar, de ter, né? Acho que a maior questão era quando era de criança. Então, é isso. Eu queria só compartilhar 5 coisas que eu queria muito ter, que eu ficava babando que era coisa de rico, ou que as condições financeiras na época não me davam oportunidade de ter. E hoje nem adianta mais, porque já nem existe muitas delas. Ok? Não se esqueça de se inscrever, dá esse like, compartilha e valeu!